Olá pessoal, dos oitavos anos, nós vamos aqui hoje, nessa videoaula, falar um pouquinho sobre simetria. Então, um tema novo que nós vamos entrar, a gente vai passar algumas atividades a respeito, né? Então, eu já quero dar uma introduzida nesse assunto. Vocês com certeza viram isso aqui o ano passado, no sétimo ano a gente vê alguma coisa por alto, mas já dá para ter uma ideia, né? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no oitavo ano, né? Então, começando aí, o que é simetria, né? Na geometria, um objeto exibe simetria se parece o mesmo depois de uma transformação. Quais são essas transformações? Aqui ele fala de reflexão e rotação, e também tem a translação. São três transformações que a gente pode fazer com esse determinado objeto. Okay? A simetria é o princípio matemático por trás de todos os padrões. Então, ele reflete realmente os padrões aí, né? Ele traz os padrões, eles estão relacionados à simetria. E é importante também na arte, na matemática, biologia, química e física. Não fica simplesmente restrito à matemática, ok? A palavra simetria é um derivado do latim do século XVI, a partir das palavras gregas para juntos, né? Sim, e medida, metron, ok? Então é por isso que se chama simetria, ok? A primeira delas que a gente vai fala de todas elas primeiro aqui, né? Então a gente tem as operações isométricas. O que que é isométricas? Iso é de mesma, métricas é medida. Então são operações que mantêm o objeto, a imagem, enfim, aquilo que a gente vai fazer as transformações com as mesmas características, não vai mudar, ok? Então nós temos aqui três transformações que a gente pode fazer nos objetos, nas figuras, enfim. A reflexão, esse primeiro aqui, ok? A rotação e a translação. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá ok? Começando pela translação. Então, nós vemos aqui duas figuras, ok? Duas imagens. Nós temos aqui à esquerda a imagem original, e aqui à direita é o resultado de uma transformação isométrica que aconteceu, ok? Essa transformação que aconteceu, ela se chama translação. A translação é caracterizada pelo movimento da imagem no sentido vertical, para cima ou para baixo, e ou horizontal, esquerda e direita. Então ela pode acontecer os dois movimentos, tá ok? Não necessariamente só um movimento, no caso da translação aí. Então você pode ter para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, ok? Nesse exemplo que está aqui colocado aqui na tela para vocês, a gente percebe que houve realmente dois movimentos. Houve aí o movimento da imagem 8 unidades, ok? Para a direita e 2 unidades para cima, tá ok? Então, essa é a translação. Então, quando falar, pedir o movimento de translação 8 unidades para a direita, então você vai saber que você vai pegar a sua imagem e contando os quadradinhos aí, andar 8 unidades todo ele, ok? Cada ponto, a ideia qual é? Primeiro, movimenta os pontos, tá vendo? Tem os pontos, depois liga esses pontos depois que terminar o movimento que foi solicitado, ok? Bem tranquilo, bem prático, não tem muito segredo isso aqui. Isso aqui acho que a gente viu ano passado já, mas tendo dúvidas vocês podem estar colocando aí, mandando mensagem por e-mail, enfim, colocando comentários lá no Google Sala de Aula, ok? Nós temos aí também o movimento de rotação. Movimento de rotação, o que acontece? Primeira coisa para fazer o movimento de rotação, eu preciso determinar um ponto como eixo, ok? Então, nesse nosso exemplo, esse ponto em destaque aqui é o nosso ponto que é o eixo. Então, esse ponto não vai mudar da primeira para a segunda figura, ok? Ele vai se manter. Os outros pontos, eles vão girar, ok? Fixando esse ponto, então ele vai fazer o giro, como se fosse o ponteiro de um relógio, ok? Se fosse o centro do ponteiro lá, então o ponteiro ele vai mexendo, o centro do ponteiro, onde tá fixado o ponteiro, então seria esse nosso eixo, ok? Nós percebemos aqui que houve uma rotação de 90 graus, ok? Então, vamos chamar assim, nossa imagem, nosso peixinho aí, parece um peixe, espero que sim, espero que tenham visto que é um peixe, ou muito parecido com isso, ok? Então ele sofreu uma rotação de 90 graus, ok? A rotação ela acontece
no sentido anti-horário, ok? Ou no sentido horário, né, seguindo o ponteiro do relógio. Então, se a rotação seguiu a orientação que faz o ponteiro do relógio, é sentido horário. Se ela for o inverso, é sentido anti-horário. No nosso exemplo aqui que a gente colocou, foi no sentido horário 90 graus. Vocês percebem aqui que criou um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo essa reta aqui? Ela veio parar aqui, ok? Então, olhando uma para a outra aqui, nós percebemos que foi formado então esse ângulo de 90 graus aqui na nossa figura aqui, entre uma figura e outra, ok? Tá? Então, a rotação vai acontecer ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, ok? A outra é a reflexão. Olha só, parece que tá um peixinho na frente do outro aí, tendo um eixo, ok? Como base aqui, ok? A gente pode pensar o seguinte, a imagem é refletida tomando como base um eixo, ok? Então sempre vai ser, a reflexão, ela sempre vai ter que ter um eixo de referência para poder fazer isso. É como você ver a imagem por um espelho posicionado exatamente sobre o eixo. Então, como se tivesse um espelho aqui. Vocês percebem o que? A distância aqui e aqui, ó, são as mesmas. A mesma coisa aqui, ó. Desse ponto até o eixo é a mesma distância desse ponto até o eixo, ok? Então é realmente você espelhando a imagem. Você está fazendo um espelhamento. A reflexão é isso, ok? Você está espelhando a imagem de um lado para outro. Outro detalhe também, gente, você pode ter mais de uma transformação numa mesma atividade, enfim, você pode ter a translação, rotação e reflexão sobre uma mesma imagem ao mesmo tempo, ok? Fazemos aí passo a passo, mas isso é possível sim. As transformações, elas não acontecem de forma isolada, ok? Então, eu posso ter uma atividade que tem lá, primeiro uma reflexão sobre a imagem original e também uma translação, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, nós fizemos aqui uma reflexão e eu poderia pedir uma translação de uma unidade para cima. Então, o peixinho subiria uma unidade para cima aqui, né? Uma unidade para cima, ou uma unidade para a direita, ou uma unidade para a esquerda, ou sofrer até uma rotação, pegar esse ponto como, como eixo e fazer uma rotação no sentido horário, o peixinho ia ficar de pé, ou no sentido anti-horário, o peixinho ia ficar virado para baixo, ok? Então, isso tudo é possível dentro de uma mesma imagem, ok? Então, pode acontecer, pode ter exercícios aí, atividades que vão pedir mais de uma transformação, ou imagens, tem uma imagem original e uma imagem resultante aí das transformações, e a gente perguntar para vocês quais foram as transformações que aconteceram para chegar naquele resultado, ok? Então, fiquem ligados nisso, sempre pode acontecer de ter mais uma transformação isométrica naquela figura, ok? Detalhe importante, as características da figura não mudam, ok? O tamanho dela, as medidas, ok? O formato dela continuam os mesmos, tá ok? Mesmo antes e depois das transformações. Isso sempre tem que ocorrer, por isso que chama transformação isométrica, quer dizer, houve um movimento, houve uma reflexão, houve uma rotação, mas a figura se manteve no mesmo formato, ok? Ela só mudou de posição, simplesmente isso. Onde a gente vê muito isso, de repente, sei lá, em jogos, né? Tem um joguinho, não sei se vocês lembram, o Tetris, que é aquele que vai descendo as figuras geométricas para vocês encaixarem. Ali acontece o movimento de translação, ok? Dessa figura, ela vai descendo, vai para a direita e para a esquerda, e também de rotação, que você consegue girar a figura para encaixar, ok? Então, acontece essas duas transformações naquele joguinho. Tá? Então, vocês veem que esse tema que a gente está tratando, ele vai muito além da matemática, ok? Então, fica aí a dica para vocês, depois tentem jogar o Tetris lá, quem não conhece, pesquise lá depois, na internet, tem vários jogos desse aí online gratuito, né, e verifiquem lá, e percebam lá essas transformações que acontecem, tanto da translação como da rotação, ok? A simetria presente nas artes, já toquei nesse assunto no início, né? Então, nas atividades propostas, serão apresentadas algumas pinturas nas quais podemos ver as transformações isométricas.
rotação, translação e reflexão. Percebemos, então, que a simetria vai muito além das figuras geométricas, ok? Então, eu vou estar disponibilizando também um PDF com as atividades para ser entregue no final da próxima semana, ok? Então, tentem fazer. Esse vídeo eu acho que ajuda um pouquinho aí, eu acho que com certeza vocês vão conseguir dar conta, né? Se tiverem dúvida, vejam o vídeo novamente. Se tiverem dúvida ainda vendo o vídeo, mandem mensagens, tá? Na próxima semana eu devo estar disponibilizando também algum vídeo sobre dicas, se precisar, e a gente vai se falando aí. Então, tendo dúvidas, mande mensagem, mande e-mail. Com relação às atividades, os desenhos, não precisam se preocupar em passar para o caderno os desenhos, só os enunciados mesmo, ou pelo menos coloque o tema lá, simetria, pode colocar só as respostas no caderno? Pode. A gente vai ter esses materiais disponíveis sempre no Google Sala de Aula, então pode fazer só as respostas no caderno, mas indiquem lá, olha, o tema simetria, exercício 1, resposta, exercício 2, entendeu? Então, só tomem esse cuidado, completem, deixem o caderno completo, tentem fazer, né? Não é porque a gente não está tendo aulas presenciais que estamos de férias, então busquem horários para vocês fazerem as atividades, tem muita atividade, todos os professores estão postando, de repente pode acontecer um pouquinho de sobrecarga, enfim, mas não deixem de fazer. Tendo dificuldades, manda mensagem, me avisa, tá ok? O retorno, como eu vou pedir, manda uma foto para mim do caderno com as respostas, ok? Ou pelo Google Sala de Aula ou pelo meu e-mail que eu vou deixar disponível lá no site que eu vou colocar para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Aqui estão os principais resultados de Google.